Nunca souberam por que Vicente dos Salgueiros se enforcou. O mistério a respeito da sua trágica decisão de morrer perdeu-se no tempo, apodreceu com a corda, na qual o encontraram tendido, girando com os pés fora do chão, preso pelo pescoço ao galho de uma velha árvore longe do povoado. Os anos passaram, as cidades cresceram e o povoado foi promovido a pequena cidade do interior. Na urbanização, matas foram tombadas para deixar passarem as estradas, árvores foram derrubadas e, entre elas, uma em particular tinha um detalhe que, aos olhos dos cortadores profissionais, não pareceu importante: uma corda, ou um pedaço de corda amarrado a um dos galhos. A madeira foi doada a um escultor que a transformou em uma bela peça de arte. Um cachorro, deitado com a cabeça erguida, em posição de constante vigília. No lugar dos olhos, ele incrustou 2 pedaços de vidros, que causavam impressão de brilho tão distinto como se fossem olhos vivos. O escultor tinha o hábito de colocar um guizo em cada peça concluída. Assim, elas não poderiam ser removidas de seus lugares sem que o barulho denunciasse. Evitava roubos, já que até mesmo a retirada do guizo também faria barulho. Em uma tarde, o homem estava entretido entalhando a Virgem de Santa Luzia, quando de repente ouviu uma voz por cima do seu ombro: "Cuidado com o cachorro." Quando se voltou, viu que um desconhecido estava lá bem perto dele, olhando as peças. O escultor voltou-se sem entender, então o estranho apontou para a estátua do cachorro e repetiu: "Cuidado com o cachorro." É o significado da expressão cave cane, em latim. Logo demonstrou interesse em comprar a peça. O escultor mentiu ao dizer que se tratava de uma encomenda e que, portanto, não podia ser vendida, e o dispensou. Por algum motivo, a presença daquele homem soava estranha e o incomodava. O que ele queria mesmo era vê-lo fora dali e seguir com seu trabalho. O estranho tentou insistir, mas o homem voltou-se completamente ao seu trabalho, ignorando-o, totalmente absorto no trabalho nos olhos de Santa Luzia, os olhos que ela carrega dentro de um pires, como oferecendo aos cristãos. Talvez tentando agradá-lo, o estranho comentou: "O senhor é particularmente talentoso para o trabalho com os olhos. Não deixei de reparar que os olhos desse cachorro parecem vivos." Mas não adiantou muito. O homem não lhe fez caso e o estranho terminou por ir-se embora. Já sozinho no ateliê, o homem observou pela primeira vez como parecia sinistro aqueles olhos dentro de um pires, principalmente porque o rosto da santa ainda não estava concluído, faltava um entalhe de todas as feições. Passado um instante, esqueceu disso e voltou à tarefa. O trabalho entrou por noite adentro. Já lá fora, uma chuva fininha perfumava o ar com os aromas da terra molhada e em pouco tempo foi crescendo, e logo uma torrente de água e vento sacudia as árvores lá fora. O homem observou da janela a força do córrego que já se formava à margem da calçada. Estava assim distraído quando uma pancada de vento espancou a porta e, com tanta força, um clarão de um relâmpago iluminou o galpão inteiro, as silhuetas de todas as imagens, como o flash de uma fotografia. Depois a luz foi embora e uma trovoada quebrou o céu de ponta a ponta. O homem encolheu-se tapando os ouvidos e se manteve assim até a trovoada acalmar. Precisava fechar a porta. Respirou fundo e, entre os portaços e a sinfonia violenta da chuva lá fora, percebeu baixinho, ouviu quase imperceptível ou julgou ter ouvido. As batidas do coração blindaram seus ouvidos a todo barulho e, por uns segundos, o único que ele conseguia escutar, mas durou pouco. De súbito, outra vez escutou, agora sem margem para a dúvida. Era o som dos guizos. Ele entendeu que não estava sozinho. Quis se mover, mas as pernas não obedeceram. Encolheu-se no chão, abraçado aos joelhos, petrificado e com olhar fixo, mal se atrevia a respirar. Não demorou muito, e um segundo relâmpago clareou a sala inteira, e ele enxergou tudo. As imagens fixas em sua imobilidade pareciam vivas com o movimento das sombras projetadas nas paredes. As santas sem rosto, as carrancas, animais em posição de ataque e, principalmente, a Virgem Maria com os olhos no pires. Percebeu também que havia uma sombra que se movimentava entre esses objetos. Era um cachorro preto, grande e de olhos brilhantes. O escultor olhou automaticamente para a base onde ficava a estátua Cave Cane, mas nesse instante, a escuridão encobriu tudo outra vez.
De súbito, 2 pontos de luz vermelha surgiram no meio àquele breu e se fixaram nele, como se pela primeira vez o cachorro, virando a cabeça, tivesse percebido sua presença ali, encurralado contra a parede. O homem fechou os olhos aterrorizado, não podendo mais suportar aquela encarada. Ouviu agora claramente os guizos se aproximarem, cada vez mais perto, até sentir tão próxima a respiração do animal que acreditou ter sentido o toque de um focinho gelado em seu rosto. Numa descarga de adrenalina e pavor, correu na direção da porta aberta pelo vento e atravessou o espaço com a velocidade de uma flecha. Já lá fora, a chuva que ainda caía forte abraçou-o, envolveu com uma força tão tremenda que o frio o atravessou como facas, enquanto ele rodeava a casa até a entrada da frente. Arrombou sem muito esforço, entrou e foi resguardar-se no quarto, onde a porta trancada passou o resto daquela noite. Só no outro dia, com o sol já alto lá no céu, ele tomou coragem e saiu. Cautelosamente foi até a sala e, para seu completo espanto, o cachorro estava lá outra vez, exatamente como ele tinha deixado, ou quase. De fato, tinha algo diferente e inexplicável. Havia pegadas de patas enlameadas por todo o espaço, desde a porta até a base sobre a qual a estátua do cachorro repousava, imóvel. O homem tinha febre, o corpo inteiro lhe doía e a cabeça tinha o peso de um mundo inteiro. Tinha rasgos de lembrança da madrugada passada, mas nada se fixava em sua mente. As lembranças vinham como relâmpagos e se confundiam, como no entrelaçado de um sonho. Esteve assim o dia inteiro, até que batidas fortes na porta o obrigaram a sair da cama. Era o mesmo estranho do dia anterior. Desculpe, não o encontrei no ateliê e tomei a liberdade de vir bater em sua porta. E, desculpe outra vez, mas eu insisto em levar o cachorro. Podemos chegar a um acordo. Estou aberto a pagar o que o senhor me pedir. O escultor ouvia atônito, ainda confuso da febre, mas pelo menos uma coisa ele entendeu, e o interessava demais. Engana-se quem pensar que foi a proposta generosa do estranho. Na verdade, o que o atraiu na fala daquele homem foi a possibilidade de livrar-se do cachorro. Não queria jamais voltar a passar outra noite com a estátua amaldiçoada. Concordou imediatamente e foi ao ateliê, mas não se atreveu a ir sozinho, levou o forasteiro consigo. Entraram juntos para descobrir que o Cavicane havia desaparecido. Esse detalhe não pareceu perturbar o visitante. O forasteiro andava pelo ambiente, olhando as coisas como na primeira vez, como se não se tivesse dado conta de que o objeto tão precioso para ele não estava presente naquele local. Já para o dono do ateliê, isso teve outro impacto. Quando percebeu que o animal não estava lá, além de ser retomado por aquele terror do dia anterior, ele pensou: preciso ganhar tempo. Esse homem tem que levar essa estátua de qualquer forma. Ele convidou o homem para sentar e conversar lá fora, em frente à casa. Foi nesse momento que o homem se pôs a lhe contar uma história completamente aleatória. O homem disse o seguinte: esta noite sonhei com meu irmão. Ele faleceu há muito tempo, quando éramos rapazes ainda. Acordei tão sobressaltado que precisei tomar água para me acalmar. Voltando da cozinha, pensei ter ouvido arranhões na porta da sala que dava para o jardim. Parei, fixei a audição e, sem me mover, fiquei prestando atenção para ver se escutava outra vez. Não demorou muito e os arranhões recomeçaram. Abri a porta e aí estava. Era esse cachorro. Ele ficou me encarando como se esperasse eu dizer algo. Não entendi nada, olhei em volta, todas as luzes apagadas nos vizinhos, a rua calma. Nesse instante, o cachorro se afastou rumo ao jardim, parou de repente, olhou para trás e, como se me esperasse, ficou aguardando, me olhando assim sem se mover. Me pareceu na hora louco pensar isso. Mas o que poderia querer aquele cachorro? Desci até o jardim, sempre olhando em volta e calculando a distância entre mim e a porta. Ele, o cachorro, foi até uma castanholeira e pôs-se a cavar com fúria. Aquela árvore estava ali desde a minha infância e, talvez por conta do sonho com meu irmão, várias lembranças vieram me distrair, enquanto o cachorro cavava sem parar. De repente, ele pareceu encontrar algo no buraco que tinha feito e tentava tirar com a boca. Aí estava uma pequena caixa. O senhor sabe que meu irmão se enforcou, né?
Pois nessa caixa, o que tinha era uma carta ou confissão em que ele pedia perdão, o mesmo perdão que ele não teve coragem para pedir em vida, preferindo a forca. O escultor encolheu-se penalizado e não se atreveu a perguntar o que ele havia feito, julgou invasivo diante da emoção do outro. Eu já tinha perdoado, e há muito tempo, mas a madeira da árvore em que ele se foi me deu a ideia de fazê-lo voltar para casa de alguma forma. Não precisa embalar a encomenda, ele vai assim mesmo, caminhando a meu lado. E dizendo isso, despediu-se com um aceno e o Cavicani o acompanhou.